os tributos e encargos, eles impactam na sua essência, porque evidentemente, diante da clarividência hoje, do nível de transparência e do controle interno que o sistema exige, essas pequenas empresas, essas pequenas empresas estão sentindo na pele, né? Não é brincadeira hoje. As pequenas empresas de hoje, muitas delas estão falindo, muitas delas estão buscando negociações, muitas delas estão buscando outro tipo de estratégia para conviver com essa situação de agravo. Os encargos, eu pus ali por uma questão especial, porque quer queira, quer não, esses encargos inibem a lucratividade e, consequentemente, garfa o capital de giro dessas pequenas empresas. Daí porque os encargos trabalhistas, os encargos previdenciários, fazem parte dessa customização, certo? Logo em seguida temos a importância do estudo de custo e despesa, né? O custo é aquilo que impacta, é aquilo que você investe na busca de ter um retorno futuro. A despesa, apesar de ser rateada, o retorno é um pouco mais lento, né? Eis porque muitos pequenos negócios, se não tiverem um planejamento aquiescente, com sincronia racional, focado no mercado e na atividade econômica que ele responde, né, fatalmente poderá ele ser vítima dessa crise. Pode observar que não tem dinheiro no mercado hoje. E o comércio tem que entender que ele precisa estabelecer estratégias cuja estratégia devem e tendem a capacitar e a manter o continuismo e a sustentabilidade do seu negócio. Caso contrário, evidentemente, ele vai entrar numa ciranda não muito recomendável e sob risco iminente do seu negócio. Logo em seguida eu falei da redução de faturamento. Esse fator redução de faturamento, né, é derivativo do momento de crise. É muito comum o pequeno comércio fazer uma sincronia racional do que vendeu no mês passado em relação ao mês atual. Quando ele faz essa comparação, ele tende a observar que houve uma caída, né? Não era aquilo que ele esperava. O que o sistema está dizendo? O sistema está dizendo o seguinte, meu amigo, ou você dá um upgrade qualitativo no seu planejamento, né? Ou fatalmente o sistema está dizendo que você será induzido, né, a se exaurir. Então, os pequenos comércios, que hoje representam em torno de 98% da economia desse país, né, o sistema, a economia tem que ver com bom grado isso aí. E, evidentemente, a flexibilidade, o sistema único tributário, de tributação única, né, é uma facilidade. Se é facilidade, como é que a bolha de indébitos fiscais da Receita Federal está crescendo, induzindo para essas atividades de pequenos negócios? Isso é a prova concreta de que, muitas vezes, o pequeno negócio, o que falta é capacidade e qualificação para entender que há momentos que você tem que recuar e há momentos que você tem que avançar. Mas isso feito diante de um estudo prolixo do seu negócio e do mercado, né, para que você possa, ao final dele, obter o ganho necessário, pelo menos para repor o seu estoque. Esse é o grande X da questão. Primeiro, por tudo isso, nós temos o quê? A incerteza futura. Essa incerteza futura é que nos debilita, né? Não dá a fortaleza que almejamos, né? Porque, evidentemente, diante dos fatos, das reformas que estão sendo implementadas, né, apesar de serem necessárias, digamos assim, mas toda reforma que tende a corrigir na busca de obter uma estabilidade econômica, evidentemente, a base da pirâmide tende a pagar um preço. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato incontestável, né? Essa veracidade
nos faz crer de que aqueles municípios ou estados de pouca economia ou que viviam do repasse de fundos, né? FPM, FPE, Fundeb, ANS, etc., tendem a sentir, é óbvio. E evidentemente com essa visão, o edil responsável pela gestão tende a buscar ver uma outra realidade diante do seu planejamento, que deve já ser flexível, né? Porque o planejamento ele só traz melhoria se ele obedecê-lo e se ele tiver a aquiescência diante do momento econômico que estamos convivendo. Eu espero ter sido bastante claro. Eu fui muito sucinto pelo tempo que nos é exíguo, né, nessa palestra, mas eu busquei os fatores mais esclarecedores para que os profissionais que iam de se formar ou já formados, as autoridades aqui presentes, né, possam entender que o momento exige sacrifício. E esse sacrifício, evidentemente, todos nós temos que pagar. Se queiramos ou desejamos bons ares, né, no futuro, né, temos que ter a racionalidade de entender que no momento presente é fundamental esse sacrifício. Aí isso nos dá uma visão da importância da administração. Por que a administração é importante? A administração é importante porque é uma ciência que nos capacita a buscar a maximização dos recursos através da minimização dos esforços e custos. Mas para isso, essa ciência, você tem que entendê-la em todos os seus variáveis, em todos os seus meandros, em todas as suas linhas de recursos. Dentre elas, a importância do planejamento empresarial. Eu sempre tenho dito em minhas palestras, né, de que realmente o grande problema do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, não é o faturamento. É a capacitação de entender que há momentos que você tem que buscar o objetivo, e há momentos que você tem que reduzir para que você possa entender que as variáveis do mercado exigem a flexibilização de sua ação e atitude. Ficou entendido, pessoal, até aí? Daí porque a redução e controles de custos de despesa, ou seja, nós sempre buscamos a redução de custos e despesa, mas para isso é necessário que tenhamos uma coisa chamada de controle interno. Esse controle interno tem que ser obrigatoriamente vivenciado com um fato chamado de transparência, né? A transparência em qualquer gestão, seja privada, seja pública, ela é fator predominante para que, a partir dali, se busque soluções para os agravos sociais, no caso dos órgãos públicos, e para as pequenas empresas, para a sua lucratividade, retorno e rentabilidade. Ficou entendido, pessoal, até aí? Daí porque se exige do profissional capacitação e qualificação. Se ele não tiver essas duas variáveis, obviamente ele poderá pôr em risco sua fantasia, seus sonhos, seu capital e principalmente todo o seu patrimônio sob risco. Porque a pequena empresa tem uma mania de quando o indivíduo deve, né, ele busca vender até seu próprio patrimônio para poder investir na empresa, para que ela se ergue e continue com a sua atividade econômica. Daí porque entendemos o porquê do PDCA. O PDCA é uma sigla americana que significa to play, to do, to check, to action. O que significa? Planejar, fazer, executar, checar, avaliar e agir. Isso é fator sine qua non. Você precisa ter isso em mente, né?
nada do que você faz, se não planejar, o risco de nada obter ou alcançar prejuízos, né, insuportáveis, é iminente. Tudo aquilo que você não planeja, o risco é iminente. O risco é voraz e de difícil contorno, de difícil ressarcimento. Ficou entendido, pessoal, até aí? Eu até aí estou me fazendo entender, vocês estão compreendendo o que eu estou falando, né? Porque é o tipo da coisa. A palestra só é agradável quando você começa a entender, entrar no sangue, né? Entrando no sangue, o entendimento se torna mais plausível, né? E você sai daqui diferente do que entrou. Essa é a visão da palestra e das minhas aulas, né? Transformar o ensino só atinge o seu objetivo quando, após ministrado, ele lhe transforma. Se não atingirmos isso, não adiantou nada, né? Ficou entendido, pessoal, até aí? E por que eu botei a análise SWOT? SWOT. Também uma sigla americana significa strong. O que é strong? Significa dizer o que o meu negócio é forte. O que o meu negócio é forte? É no produto, é na negociação, é na qualidade de atendimento, né? É no preço, é na condição de pagamento. Weakness. O que significa weakness em inglês? Weakness chama-se fraquezas, né? Fraquezas, né? Em que eu sou fraco? Eu sou fraco que não tenho capital de giro. Eu sou fraco que o meu preço não é competitivo, está elevado em relação, quando comparado de maneira mercadológica com o meu concorrente. Eu sou fraco que eu não posso baixar o preço. Eu sou fraco porque não alcanço um preço competitivo para dar vazão, a velocidade ao meu estoque. Opportunity, ou seja, oportunidade, né? Ou seja, a sazonalidade de alguns produtos saem ou tem a sua curva ABC acelerada de conformidade com os eventos. Eventos dia, eventos feriados, eventos dia santo, eventos dias mominos, etc, etc, etc. Então nós temos que ver que às vezes o produto tem sua linha de curva ABC, de aceleração, de conformidade com o seu dia ou o seu ato festivo. Ficou entendido, pessoal? Tem? E por último nós temos theory. O que é theory em inglês? Theory em inglês significa ameaças, né? Ameaças. Ou seja, o que é ameaça no meu negócio? É o meu concorrente que está crescendo? São as dificuldades implementadas pelo meu fornecedor que não quer me vender em condições mais módicas? Então, ameaças são fatores sintomáticos derivativos de um sistema, né, que busca dar celeridade ao seu negócio. Foi entendido até aí, pessoal? Logo em seguida eu tenho meus pontos fracos e meus pontos fortes. Ora, se eu apliquei a análise SWOT, eu tenho, obviamente, em que eu sou forte no meu negócio e em que eu sou fraco, né? E encontrar os pontos fracos e fortes do meu empreendimento, qual é a minha visão? Estabelecer as melhorias. Os pontos fracos, na visão lúdica, você quer eliminá-los, mas você não pode eliminá-los. O que você pode é reduzi-los, né? Reduzi-los. Através da sustentação, da majoração dos pontos fortes. Foi entendido até aí, pessoal? E o que nos diz a economia? A economia nos diz o seguinte: quando John Maynard Keynes e Adam Smith implementaram o princípio da economia, eles idealizaram de que o fator mais predominante de qualquer pequeno negócio é a obtenção da receita total, cuja receita total é igual ao somatório da receita operacional mais receita não operacional. O que significa dizer isso? A receita total é a soma daquilo que eu consigo vender como atividade premente do meu negócio e aquilo que eu consigo obter de receita com outras atividades que eu possa vender ou transformar em outro tipo de receita. Foi entendido, pessoal? Até aí? E depois nós temos o custo total. O
custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Custo fixo é aqueles que independem do meu resultado, do meu faturamento. Eu tenho que custeá-lo, eu tenho que pagar. Entendeu? Custo variável é aquele que já depende do meu faturamento e depende do meu capital investido. Certo? E o custo variável, ele pode ser custo direto, ou seja, o que é custo direto? É aquilo que eu vejo no meu produto, ainda a matéria-prima do que ele representa, está representado fisicamente. Custo indireto é aquele que eu sei que participa da produção do meu produto, mas está indiretamente, não fisicamente presente. Mão de obra, depreciação, ônus da energia elétrica do equipamento, da máquina, encargos, ficou entendido? Frete, ok? Mas sabemos que na economia o fator inicial, básico, é a obtenção do ponto de equilíbrio. E ponto de equilíbrio acontece quando eu sei o valor total da minha receita ser igual ao total do meu custo. Quando eu sei o meu ponto de equilíbrio, eu posso projetar o meu crescimento. Mas é fundamental que saibamos qual é meu ponto de equilíbrio. Notaram que o que eu quis dizer? Que qualquer microempreendedor, qualquer empreendedor que busque empreender em qualquer atividade econômica, ele tem que ter, no mínimo, a capacidade e a qualidade de entender que esses fatores básicos de economia e administração são essenciais para o seu negócio, para manter a sua continuidade e dar a sustentabilidade necessária para o continuismo dessa sua atividade. Foi entendido, pessoal? Até aí? Acontece que nós temos uma diferença do hiato temporal, certo? Esse hiato temporal é exatamente uma coisa que diz: a única coisa constante nas nossas vidas é a mudança. Quem não estiver preparado para a mudança vai sentir sensivelmente essa variável. Quem não estiver preparado para a mudança sentirá sensivelmente esses fatores. Eu quero nesse momento registrar a presença do pessoal de Jaguaretama, né? Os alunos que estão nesse momento presentes aqui na sala, abrilhantando essa palestra e qualificando mais esse evento. Isso só é prova constante de que a educação, a capacitação e a qualificação não têm barreiras, né? E o município tem que entender que morada nova, geograficamente aqui estabelecido, no campo logístico, evidentemente ela tende a agregar valor se buscar consórcio, se buscar convênio de crescimento com os demais municípios que circundam a morada nova. Hoje o sistema está dizendo: olha, município, não adianta você mais viver somente dos fundos do repasse orçamentário. Você tem que conviver com seus próprios pés. Então você tem que buscar, junto a seu sistema e município circunvizinho, que possam agregar valor e todos respirar um ar mais puro, digamos assim. Né? Ficou entendido? Vamos lá. E a contabilidade, com seus princípios, com sua adequação internacional, com suas demonstrações contábeis e financeiras e com o implemento da tecnologia, nos dá informações que devemos analisar e obter uma sincronia racional com a gestão. O sistema hoje está dizendo bem claro: se a gestão não compactuar informações verossímeis, transparentes, de controle interno com a contabilidade, fatalmente o risco é iminente. Foi entendido, pessoal? Ou seja, contabilidade hoje convive com os fatores e ações administrativas da gestão empresarial, seja o empreendimento órgão público, seja empreendimento privado. Sabemos muito bem que no aspecto privado, o sistema, usando a tecnologia da informação, já está buscando uma celeridade para focar, identificar fatores ou nichos de mercados que buscam a sonegação.
para o órgão público, o Tribunal de Contas já constituiu um SIM, que é o SIM, Sistema de Informação do Município, né, que obterá a celeridade de sua gestão, não devendo, portanto, ele cometer quaisquer ou qualquer ação que difira da legalidade dos fatos. Claro, não estaríamos completos se não trouxéssemos um fator da legislação. A primeira legislação que devemos entender é aquilo que eu digo como Constituição Federal. A Constituição Federal tem 254 artigos, né, e diversas apartes, né, mas que nós não temos outra visão, a não ser entender a importância da Constituição Federal para que possamos conviver com esses fatores, respeitando e conscientizando o que é direito, o que é obrigação e, principalmente, o princípio básico da cidadania, né? A cidadania é fator preponderante. Quando o artigo 1º diz bem claro: o Brasil é uma república federativa formada por 26 estados e um Distrito Federal, seu poder emanador do povo, para ele é exercido através de seus representantes, e tem como fator básico, fundamental, a cidadania, né? O respeito ao trabalho, o respeito à diversidade, o respeito à pluralidade política, né? Então são fatores essenciais, né? São fatores essenciais na sua essência, né? E principalmente quando diz, no seu artigo 42, compete aos estados, Distrito Federal e municípios a legislar em matéria tributária, a fim de prover recursos financeiros para atender esses programas sociais. Quando a Constituição diz isso, ela cria um ramo do direito chamado direito do trabalho, direito tributário, que, conjuntamente com o CTN, define o que é tributo. E tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, avaliada em moeda nacional, cobrado por uma atividade plenamente vinculada, que não constitua sanção de ato ilícito. Esse é o conceito do tributo. É toda prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, avaliada em moeda nacional, cobrado pela atividade plenamente vinculada, que não constitua sanção de ato ilícito. E os tributos são compostos dos impostos, as taxas, as contribuições de melhorias e contribuição para fiscal. Na sua essência, é essa seara que representa a receita corrente, que, agregada à receita de capital, forma a receita pública para que o órgão público possa empreender e manter o seu trabalho relevante na busca de conter os agravos sociais, investindo em educação, saúde, infraestrutura, etc, etc. Foi entendido, pessoal? Até aí? E depois nós temos direito do trabalho, né? Direito do trabalho por quê? Direito do trabalho porque, evidentemente, sem trabalho não se cresce. A força motriz. Por exemplo, nós temos 207 milhões de habitantes. Evidentemente, quando for em 2020, nós teremos 250 milhões de habitantes. Atual população dos Estados Unidos, né? Evidentemente, 70% são mulheres. 30% no esforço hercúleo, vamos dizer que sejam homens, né? Vamos dizer que sejam homens. Vamos fazer uma pequena contagem numérica aqui. Quantos homens tem aqui? Eu entendo perfeitamente essa hesitação. Né? Mas é normal isso, é normal. É isso que eu estou querendo dizer a você. Essa falta de sincronia, né, é que nos incapacita. Para entender a urgência na busca de manter ações e atitudes para buscar a celeridade do sistema. E nessa seara, nós temos que ter uma visão de futuro. A visão de futuro só acontece quando tenhamos a comprovada sustentabilidade.